Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês no dia de hoje. Antes de a gente começar a bater o nosso papo, espero que o nosso papo seja de grande valia para todos vocês. Não posso deixar de fazer os meus agradecimentos, né? E, obviamente, agradecer a todos pela disponibilidade de poderem ouvir um pouquinho da nossa experiência, que envolve aí essa parte comercial, essa parte de gestão, para tentar fazer com que de uma certa forma, essa experiência possa agregar no dia a dia de vocês. Mas o meu agradecimento especial vai para a doutora Heloísa, pela oportunidade que está nos concedendo para poder realmente trazer um pouquinho dessa vivência nossa nesse mercado de indústria farmacêutica, a vivência de muitos anos com a dermatologia e, obviamente, um público esse que eu aprendi a admirar, fez parte e faz parte da minha vida profissional, por isso o meu agradecimento especial para a doutora Heloísa. Tá? Me apresentando, eu me chamo Paulo Batti, hoje sou gestor da Toscane Brasil, né? Tenho o cargo de gerência nacional de vendas, mas paralelo a isso, eu constituí uma empresa juntamente com a minha sócia, que é a Dr. Assistance, uma empresa que ela tem um foco hoje muito direcionado à parte de treinamento e capacitação. A gente não vai falar aqui de consultoria, acho que consultoria é uma questão que envolve muitas particularidades e a gente deixa as coisas muito no grau da subjetividade. E quando a gente fala de subjetividade, é muito ruim, principalmente para as pessoas que vão investir o seu capital e não ter a certeza de que vai haver retorno em cima desse capital investido. Por isso que eu e minha sócia, nós optamos em criar uma empresa que possa trazer soluções. E essas soluções, elas estão relacionadas a preparar melhor o time, trazer muita informação, criar alguns indicadores de performance, que é o que a gente obviamente gosta de trabalhar. Não existe avaliação de desempenho se a gente não tiver indicadores de performance bem estabelecidos, e é isso que a gente vai buscar a partir de agora. Então, nós temos dentro da Dr. Assistance alguns módulos de treinamento. Esses módulos de treinamento, eles vão desde atendimento de qualidade, desde vender mais e vender com qualidade, tem módulos de precificação, tem módulos que vão fazer com que obviamente, a clínica esteja cada vez mais preparada como um negócio, como uma empresa, para atender melhor o paciente e a gente chegar a estratificar até o momento do procedimento, até o momento do pós-venda, e é esse que é o meu objetivo, tá? Falando um pouquinho da minha experiência profissional, então são 28 anos dedicados à indústria farmacêutica. Desses 28 anos, os últimos 16 anos dedicados à gestão de equipes de alta performance. Passei por empresas como Galderma, Mers, o SK Dermatology, MedBuild, trabalhando com os fios, e hoje na Toscane, desculpa, é muita empresa, a gente está na Toscane aí fazendo o trabalho da gestão comercial desse time. Bom, a ideia é um bate-papo, né? Gostaria muito de estar presente com vocês. Só peço que vocês me prometam que não vão dormir nesses próximos minutos de conversa, porque é ruim a gente não conseguir essa interação com vocês pessoalmente. Mas eu não poderia deixar de atender aí esse pedido da doutora Heloísa e a gente vai tentar evoluir da melhor forma possível. Pelo que me foi passado de briefing, hoje essa apresentação está sendo feita pelo staff da clínica, né, pelas secretárias, quem faz a parte aí de gestão da clínica, assim também como para médicos. E por isso que a gente, obviamente, em um dado momento, pode ser que a gente direcione um pouquinho o tema, ou para quem faz esse primeiro contato com o paciente, ou para quem já está ali no front com o paciente e precisa efetivar suas negociações, efetivar os seus protocolos, os seus procedimentos, né? Então, primeira coisa, gente, que eu queria falar para vocês é falar sobre como fazer com que o seu paciente, o paciente da clínica, ele se sinta
confortável estando na clínica. A chegada do paciente na clínica já foi uma vitória. Hoje a gente sabe que existem N clínicas, N profissionais fazendo procedimentos e outra coisa, profissionais que são da área não médica e que muitas vezes o paciente, por ser mais desavisado e priorizar mais para a relação de preços menores, eles acabam, obviamente, optando em fazer um procedimento com profissionais menos capacitados ou muitas vezes não habilitados. Então a nossa preocupação maior é, o paciente chegou na clínica, como que a gente vai fazer esse atendimento de qualidade? É importante que todo o staff da clínica esteja muito bem preparado para fazer com que o paciente ele vivencie uma experiência junto ao consultório da doutora Heloísa, a clínica da doutora Heloísa. E essa experiência vai desde o agendamento da consulta até a chegada do paciente na clínica, como que esse paciente vai ser recebido. Então, ele precisa entender que aí ele está sendo muito bem acolhido. Uma coisa importante que eu gosto muito de citar em todas as conversas que eu tenho com esses profissionais dermatologistas que eu aprendi a respeitar em muitos anos, é fazer com que o paciente ele tenha uma jornada dentro da clínica, né? Que a gente chama de jornada do paciente. Diferente daqueles consultórios onde a gente tem tratamento de muita patologia, o paciente ele não está confortável no consultório médico. Hoje, o paciente que vai ao dermatologista, salvo algumas exceções, ele não tem pressa para sair do consultório. Ele quer realmente fazer valer o investimento que está sendo feito naquele dia, naqueles procedimentos, e isso é muito legal. Por quê? Porque vocês têm toda a chance do mundo para tratar esses pacientes da forma como eles querem ser tratados. E aí vai uma dica muito importante. Como que a gente percebe como cada paciente quer ser tratado? A gente precisa ter muita atenção. Temos pacientes que têm um perfil comportamental, e isso eu acho que é tema para outra oportunidade, mas ele não gosta de muito, vou chamar de mela-mela, vamos chamar assim, aquela coisa, é um paciente mais objetivo. Então, assim, todas as pessoas na clínica precisam ter essa percepção de até onde eu posso chegar com cada um dos pacientes. Mas o mais importante de tudo é fazer com que ele se sinta acolhido, bem recebido. E para isso, obviamente, a gente sempre vai dar o suporte para vocês caso seja necessário. O que a gente tem percebido muito hoje no dia a dia dos profissionais que trabalham aí com os procedimentos estéticos, né, o dermatologista em especial, a dificuldade de se chegar no paciente. Como que eu chamo a atenção do meu paciente para estar trabalhando especificamente comigo, né? De estar vindo até a minha clínica. Rede social. Rede social hoje me parece ser uma ferramenta muito importante, né? Mas é uma ferramenta que ela é muito importante, mas existem algumas dicas, alguns truques que vão fazer com que haja um engajamento maior em cima dessa receptividade em relação a essa importante ferramenta de trabalho para vocês. E aí eu chamo a atenção a alguns pontos que vocês precisam realmente perceber. Como que está a comunicação da clínica em relação ao público que eu quero atingir. Quer sejam os pacientes, o público que já me segue nas redes sociais, ou eu quero atingir esse público, como que eu vou fazer para atingir esse público? O que dá mais engajamento nas redes sociais, obviamente, a gente sabe que são vídeos. E muitas vezes, vídeos que chamem atenção para protocolos e procedimentos que talvez o paciente tenha menos ouvido falar. Então, falar de toxina botulínica, falar de preenchimento, falar de bioestimuladores, como é o caso de Sculptra e Radiesse, falar de fios de PDO, né, que recentemente foi uma onda super interessante de procedimentos estéticos e as empresas ficaram realmente muito
empolgadas, né, com o que poderia se monetizar com fio de PDO, como hoje a gente está vivendo com a Toscane a questão de novos protocolos, né? Então, como que a gente chama a atenção desse paciente? As tecnologias, e obviamente o paciente tem aquela percepção de que a tecnologia vai resolver o problema e não se dá conta de que isso faz parte de um protocolo de tratamento, mas isso tem que ser levado em conta, isso tem que ser comunicado ao paciente. E quem vai comunicar com o paciente sempre vai ser o profissional médico. Quantos reels esse profissional vai fazer, com quais procedimentos ele vai tratar, convidando o paciente a ir até a clínica e a partir daí poder fazer uma avaliação e entender como vai ser a evolução desse tratamento. Isso é muito importante. Então, mídia social hoje é muito importante. O que vai mais engajar o seu espectador? Sempre vai ser vídeos, sempre vai ser a comunicação com o paciente. E outra coisa muito importante é estabelecer quantidades e uma rotina para que isso aconteça. Porque às vezes a gente se empolga num primeiro momento, isso é natural, eu faço um e posto, eu faço outro e posto daqui 2 dias, e depois eu deixo de postar, eu deixo de ter esse contato com o meu paciente, com o meu público nas redes sociais. E isso acaba sendo muito ruim, tá? Estabelecer-se quem serão as pessoas que vão fazer a gestão dessa mídia social é muito importante, porque pode acontecer do paciente responder a uma curiosidade através de um direct, de um Instagram, como pode também o paciente, muitas vezes, fazer contato com a clínica através de um WhatsApp, enfim. Mas é importante que a gestão da rede social ela seja muito bem trabalhada e sempre lembrando, a efetividade da rede social ela tem muito a ver com a qualidade da postagem e falar aquilo que o seu público ele quer ouvir. Uma outra questão que eu trago para vocês: qual é o trabalho que vem sendo feito hoje na clínica para que eu possa buscar pacientes que já estiveram comigo e deixaram de estar? Será que eu tenho resposta para todos esses questionamentos? Deixaram de estar por quê? Qual é o contato? Como eu tenho um controle desses pacientes para que eu possa chegar neles e tentar entender o porquê que ele está sumido? Por que ele deixou de vir até a clínica e aproveitar de todo o conhecimento do corpo clínico da clínica, aproveitar o atendimento de qualidade que a gente trabalha para prestar a esse paciente. Então, é muito importante que se tenha um controle ativo dos pacientes que já passaram em um determinado momento em consulta, que já realizaram em determinado momento um procedimento estético e estou sentindo falta desse paciente. Agora, a gente não pode esperar só que a nossa cabeça ela traga essa informação, né? Porque, infelizmente, a gente sofre um bombardeio, né, de informações e muita coisa, e a gente acaba, obviamente, esquecendo. Então, em um dado momento, quando você pensar numa paciente específica, fala, meu Deus, essa paciente não vem há tanto tempo. Quantos será que são outros pacientes que talvez não foram tão marcantes na clínica e estão deixando de consumir o conhecimento de vocês, né? Os protocolos, os tratamentos, e serem multiplicadores do tratamento de vocês. Então, uma dica que eu gosto de dar para os meus clientes, quer seja como profissional da indústria farmacêutica, ou os meus clientes agora como uma empresa de treinamento e capacitação, é fazer com que se tenha um local específico dentro da clínica onde o acesso a essa informação ele seja fácil para todos. Desde a secretária que vai coletar a primeira informação no telefone para marcação de uma consulta,
até o profissional médico que tem a curiosidade de saber, e aquela paciente? Ou melhor, quantos pacientes eu atendi nos últimos 30 dias? E desses pacientes, quais são os pacientes que são recorrentes? Ou quais são os pacientes que não voltam na minha clínica há pelo menos 3 meses? Então, é importante isso ser um sinalizador para vocês. Se vocês entenderem que o paciente, a partir do momento que ele entra na clínica, ele começa uma jornada de tratamentos, vocês não precisam vender todos os protocolos e os procedimentos de uma só vez. Qual que é a principal queixa desse paciente? Ele veio com a queixa de rugas de expressão. Então, nós vamos trabalhar a toxina botulínica, que hoje é o carro-chefe de todas as clínicas. A partir daí, com um atendimento de qualidade, já se estipula um protocolo ou uma jornada desse paciente para os próximos 6, 8 meses. Existe produto para isso. Existem protocolos para isso. Desde os mais vantajosos financeiramente para o médico e que talvez o paciente possa entender que esteja onerando, mas ele só vai entender que esteja onerando se ele realmente não entender o valor que isso vai trazer para ele. Então, agregar valor aos procedimentos faz todo sentido para que vocês façam com que, entre aspas, e no bom sentido, os pacientes eles se tornem reféns do protocolo ou dos protocolos de tratamentos, reféns da clínica da doutora. Então, uma dica que eu dou para vocês: informação sempre no mesmo local, com acesso a todas as pessoas da clínica. O que eu sugiro nesse primeiro momento? Eu sugiro um diretório, né, que qualquer empresa de TI pode estar oferecendo para vocês. O próprio Google, a gente consegue armazenar as informações em uma única pasta, em que ela vai sendo atualizada e todo mundo vai tendo acesso a essas informações. Então, aniversário de paciente, gente, às vezes é uma coisa tão simples que vale a pena entrar ali, saber quem são os aniversariantes da semana, mandar um WhatsApp para esse paciente, os aniversariantes do mês, ou se o paciente fez botox há 6 meses atrás, como que eu estou fazendo o contato com esses pacientes para que esses pacientes retornem à clínica. Isso é um ponto muito importante, porque se eu não estou fazendo e eu não estou me preocupando com o nível de satisfação do meu paciente, gente, acreditar em fidelidade hoje do paciente é muito complicado, principalmente em dias que o paciente ele busca fazer economia. Então, aí vai, desde a secretária até o profissional médico que está atendendo esse paciente. Agreguem valor a cada minuto que este paciente está na clínica. Faça com que ele se sinta em casa. Traga ele para o mundo comum, o bem comum da clínica, para que ele realmente sinta o seguinte: poxa, a toxina da doutora pode ser um pouco mais cara, mas aqui eu sou bem atendido, aqui eu tenho pós-procedimento, as pessoas se preocupam comigo. É uma pergunta que eu queria fazer também. Como é que a gente fideliza o paciente? Qual é o cuidado que eu estou tendo com esse paciente no pós-venda, né? A gente chama de pós-venda porque não deixa de ser uma venda, né? Eu estou ligando para o paciente para saber como é que ele está, eu estou ligando para saber se ele teve algum tipo de desconforto, eu estou ligando para saber se a percepção de resultado inicial que foi discutida, que foi falada na clínica, está sendo aquela que ele está realmente acompanhando, que ele está vivenciando. Tudo isso, gente, parece bobagem. No nosso dia a dia, a correria é tão grande que a gente acaba, sim, esquecendo de fazer, mas a gente tem como delegar isso para algumas pessoas. E isso é imprescindível para que o paciente se sinta cada vez mais acolhido e pertencente, né? Se tem algum lugar que eu vou investir meu dinheiro para melhorar aquilo que hoje
não me traz felicidade, que eu acho que eu preciso melhorar, é na clínica na qual ele se sente assistido, ele se sente à vontade. Um assunto que eu acho que é de total importância, e aí envolve muito mais o staff da clínica, aquele que vai ter o primeiro contato com o paciente, envolve o conhecimento dos protocolos e procedimentos realizados na clínica. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o dia a dia do dermatologista é muito corrido, porque tem as demandas, tem os pacientes, as cirurgias, e não tem tempo para trazer informações mais básicas que vão ajudar vão ajudar o atendente, a secretária, a entender o que se faz na clínica. O que hoje a doutora Heloísa trabalha? Quais são os principais produtos? Quais são os carros-chefes que eu tenho hoje na clínica, né? Então, será que todos nós sabemos o que é uma toxina botulínica? Ou quais são as melhores indicações da toxina botulínica? Quais são as marcas de toxina botulínica que existem no mercado? Hoje a gente fala de toxina botulínica com a marca Botox, que virou realmente referência no mercado. Então, muitas vezes o paciente não tem muita informação do que é o Botox, do que é o Dysport, do que é o Nabota, do que é o Botulift, o Botulin, o Zeumin, enfim, dentre tantas marcas, né? O que é importante a gente saber? Que vai ter aquele paciente mais informado, né? E às vezes a gente não tem a informação de que Nabota, que o paciente ouviu falar, que ainda é uma toxina um pouco desconhecida, mas ele pode falar, eu quero fazer Nabota. Ele vai falar, eu quero fazer Botox, isso é clássico. Mas e se acontecer, eu quero fazer Nabota? Estou dando um exemplo, assim, extremista, tá? Mas, e se acontecer? Eu estou preparado para falar sobre a toxina botulínica que a doutora Heloísa e os outros médicos da clínica fazem? Essa é uma pergunta que a gente deve refletir. Em relação a preenchedores, gente, a quantidade de preenchedores que existe no mercado hoje é um negócio surreal. Muitas empresas lançando preenchedores, porque é um carro-chefe ou foi um carro-chefe de muitas empresas por muito tempo, porque entrega o resultado que o paciente muitas vezes procura, minimiza algumas imperfeições que o paciente realmente se queixa. Então, natural de vocês terem que entender um pouquinho qual que é o objetivo do preenchedor, quais são os protocolos que são muito falados hoje e quais são as marcas que a doutora trabalha. Mas eu posso ser questionado de uma marca que a doutora não trabalha, mas eu sei que é a mesma coisa, para eu poder convencer esse meu paciente a estar do meu lado na hora de fazer o agendamento para uma avaliação. Aí vem os bioestimuladores, né? Nossa, bioestimulador de colágeno é uma coisa que está muito em alta. Por quê? Melhora a qualidade da pele do paciente, trazendo de volta para ele aquilo que ele já teve em uma produção ok, e com o passar do tempo a gente deixa de produzir, que é o nosso colágeno. E os bioestimuladores estão trazendo realmente essa naturalidade do paciente, estimulando a produção daquilo que já é dele, né? E aí a gente tem outra quantidade de bioestimuladores. Começou-se com Sculptra, depois evoluiu-se para Radiesse, aí vem os concorrentes da hidroxiapatita, né, que é o Radiesse, vem os concorrentes de Sculptra. O que a gente conhece desses produtos? O que a gente sabe do que é concorrente de Sculptra, do que é concorrente de Radiesse, né? Então, outra informação importante para quem trabalha com o staff da clínica. Estou preparado? Eu acho que isso é uma coisa a se avaliar, tá? Quero deixar à disposição de vocês, inclusive, o trabalho nosso da Doctor Assistance nesse sentido, porque eu sou um profissional que passei por todas essas empresas, né? Então, eu trabalhei com toxina botulínica, eu trabalhei com preenchedor, eu trabalhei com o Sculptra e Radiesse, os dois bioestimuladores. Já trabalhei com os fios iThread,
então eu tenho uma experiência grande com os fios também. Então, claro, não é o objetivo nos aprofundarmos em relação a tudo que é o benefício de cada um desses procedimentos, mas se em algum momento vocês se sentirem à vontade e precisarem de um treinamento específico para falarmos de procedimentos, como que a gente vai preparar melhor aquela pessoa que tem um contato imediato ou o primeiro contato com o paciente, a gente está preparado para poder falar um pouquinho de cada um desses procedimentos, tá? Uma outra questão importante que eu acho a gente trazer aqui para esse bate-papo envolve a questão de como que eu transformo um lead em um paciente. Só para vocês entenderem um pouquinho. O que é um lead? O lead é uma oportunidade, tá? Muitas vezes, ou quantas são as vezes que vocês recebem um telefonema na clínica, onde o paciente ele faz algumas perguntas e vocês precisam responder, mas ao mesmo tempo induzir esse paciente a perceber que ali na clínica é o lugar onde ele ligou, buscou informação básica, mas é aqui que eu quero ficar. Então, o que a gente vê muito hoje, tá? A doutora faz Botox? Faz. Qual que é o preço? Então, a partir daí, vocês já percebem que o paciente ele está sugestionado a pagar um valor menor, né? Importante é mostrar que aquele paciente que se colocou à disposição de fazer um contato com a clínica, ele precisa se dar a oportunidade de ir até a clínica, passar por uma avaliação, e é onde vocês vão ter toda a possibilidade de abraçar esse paciente e mostrar para ele o seguinte: você não veio para uma avaliação, daqui você não sai mais, porque aqui é onde vai ser feito o melhor atendimento, com profissionais capacitados, com profissionais habilitados e que está preparado para montar para o paciente os melhores protocolos. E aí fica a minha dica: quais as condições comerciais que eu consigo fazer para que esse paciente realmente esteja refém com os protocolos. É importante a gente entender internamente também com o financeiro da clínica até onde a gente pode chegar, né? O objetivo, obviamente, não é trocar dinheiro. Todo mundo, toda empresa, e consultório médico hoje é uma empresa, ela visa lucratividade, até porque tem muito dessa lucratividade que vai ser reinvestido em tecnologia, em produtos de qualidade. Então, é importantíssimo a gente traçar dentro desse plano de tratamento do paciente, por que não promoções? Ou por que não alguns benefícios que o paciente se sinta fidelizado ao consultório, né? Então, às vezes, eu estou fazendo aqui para você a primeira toxina botulínica, que é o primeiro paciente que veio. Por que não oferecer para ele um peeling que tem um custo um pouco menor, para ele perceber que a gente começa a se preocupar não só com as rugas de expressão, a gente está se preocupando com a melhora global da pele desse paciente. E a melhora global da pele desse paciente, ela começa pelo olhar clínico que os dermatos têm, né? Então, é uma pele que tem mais mancha, que não tem mais manchas. Então, não só o médico tem que estar preparado para isso, mas quem vai oferecer o procedimento ali na frente com o paciente, ele precisa ter essa percepção. Ele precisa verificar que ali dá para que o paciente vá para dentro da clínica, para dentro do consultório, com uma pulguinha atrás da orelha. Então, vocês levantam a necessidade ou tragam a necessidade para o paciente ali e falem dos procedimentos todos que a clínica trabalha e deixa que dentro da sala as doutoras tenham a oportunidade de efetivar esses procedimentos. Aí uma outra dica para quem já viveu e vive ainda o lado de cá da indústria farmacêutica, né?
A indústria, gente, está numa zona de conforto muito grande. E eu sou uma pessoa que tenho críticas muito grandes a fazer em relação à relação que tem o representante ou consultor de vendas, cada empresa chama de um nome, com o profissional médico. Então é assim, eu vendo para você e no dia 28 de cada mês eu estou indo de volta na doutora Heloísa porque eu preciso bater a minha cota. Então, isso é um ciclo vicioso, gente. É um ciclo muito vicioso. Por quê? Porque eu não estou preocupado em ajudar esse profissional a gerar demanda para o produto ao qual eu vendi. Então, hoje, a gente não está falando de uma relação onde a gente tenha, por exemplo, uma relação de concessionária, que eu vendi um carro, o meu paciente, o cliente foi embora, e ele só vai trocar de carro daqui 3, 4, 5 anos, talvez. E quando ele voltar aqui, muito possivelmente eu não estou na concessionária Volkswagen, eu estou na concessionária da GM. Isso é uma questão. Quando nós, da indústria farmacêutica, lidamos com profissionais médicos, aos quais nós também precisamos trabalhar essa questão da venda recorrente, como é o que vocês precisam pensar no paciente, qual é o trabalho que a indústria está oferecendo a vocês, profissionais, para ajudar nessa geração de demanda? Então, eu sempre tive essa ideia, que o ciclo ele tem que se transformar de um ciclo vicioso, que é o que é hoje, para um ciclo virtuoso. Então, eu vendo para a doutora Heloísa hoje, aí eu sento com ela e traço um plano estratégico dentro da clínica para que a gente possa, respeitando o DNA da clínica, abordar o paciente, gerar demanda para os pacientes que estão ali com relação aos produtos que ela se estocou. E a partir daí eu sei que vai acontecer naturalmente. Eu ajudei a gerar demanda desses pacientes, automaticamente a doutora vai utilizar esses produtos e eu tenho uma venda garantida para o final do próximo mês. Isso é uma relação de parceria. Isso é o que deve acontecer nessa relação entre médicos e indústria. E a indústria tem que se colocar à disposição de capacitar, de treinar os profissionais que estão atuando ali para auxiliar os médicos de todas as clínicas, tá? Essa é a minha opinião, é assim que eu gosto de trabalhar, mas se eles também não derem o treinamento, fiquem tranquilos que a gente está preparado para oferecer isso para vocês. Mas, a grosso modo, eu queria puxar o gancho em relação a essa relação que a gente tem que ter com o nosso paciente, né? Então, o paciente chegou na clínica, fez um procedimento, eu vou esperar que ele volte aqui, então eu vou ser repetitivo nesse ponto, porque é um ponto muito importante. Para fazer com que esse paciente volte para a clínica, ele precisa entender que nós temos um plano de tratamento. Então, na conversa, o próprio médico vai sentir até onde eu posso chegar com esse paciente. Comecei com Botox. O que mais te incomoda? Né? O paciente ele vai abrir para o médico e a partir daí o médico, na cabeça dele, ele já começa a elaborar um plano de tratamento para esse paciente. Né? Então, isso é algo que todos devem entender, desde vocês que estão na recepção, no dia a dia com os pacientes, até os médicos que estão cada vez mais capacitados para isso, eles estão se preparando cada vez mais para isso, e isso é importante porque senão o paciente vai uma vez e ele vai embora, ele não volta mais.